Sempre uma alegria estar colaborando com essa casa de luz, uma casa tão acolhedora, né? A gente comentava agora, ainda na entrada, o quão apaziguador é esse lugar, assim, dá uma sensação tão boa, né? Uma leveza. Então, sempre é bom estar aqui a serviço do Cristo. Então, hoje à tarde, eu preparei para dialogarmos, né, uma passagem de uma das obras, né, ditada por Emmanuel, a Chico Xavier, e é uma passagem muito bonita que nos remete a um tema, a um convite, digamos assim, que somos levados, né, quase que cotidianamente, que é testemunhar. Então, a minha ideia hoje aqui é a gente conversar um pouquinho, né, sobre esse lugar que nós temos a oportunidade de estar, que é aqui, né, e agora, nesta vida, né, nesta encarnação, nesta existência, e onde estamos constantemente sendo convidados a testemunhar. E o que é testemunhar, né? Se a gente for pensar do ponto de vista da palavra em si, testemunhar significa, ou tem, né, na sua origem, a ideia de mártir. Testemunha, né, tem a ver com mártir, ou martirizar-se. Então, quando a gente remete lá, né, aos primeiros cristãos, os testemunhos deles eram dados, né, e eles eram inclusive chamados de mártires do cristianismo. E lá naquela época, né, o testemunho se dava por meio, muitas vezes, da entrega da sua existência, do término da sua existência física, né? Naqueles circos, né, de gladiadores, as feras devoravam, né, os primeiros cristãos, como uma forma, né, de mostrar o horror que a sociedade da época tinha em relação ao próprio cristianismo. Nós já não mais nos entregamos, né, não entregamos o nosso corpo físico a esses martírios, né, não damos esse tipo de testemunho, mas nos é requisitado cotidianamente que a gente venha a testemunhar a nossa fé, a nossa fidelidade ao Cristo, a nossa ligação, né, nossa tentativa constante de nos religarmos com Deus. E para isso nós vamos ser convidados cotidianamente, né, para testemunhar. E é interessante, né, porque talvez vocês já tenham ouvido falar, ou vocês mesmos já observaram na vida de vocês, que quando nós adentramos, né, a doutrina espírita, quando a gente se aproxima cada vez mais do Evangelho, vamos estudando, vamos colocando em prática no nosso cotidiano, muitas vezes vão nos ocorrendo, né, momentos muito difíceis, muitas dores às vezes atravessamos, mas que quando a gente tem o Evangelho no nosso coração, essas dores, essas dificuldades, elas acabam sendo um pouco menores. E é interessante, né, porque quando a gente está nesse transcurso, né, de nos revisitarmos, nos revermos, tentando mudar os nossos velhos hábitos, nossos vícios, né, ruins, muitas vezes, né, a gente vai sendo colocado a provas, e provas duras às vezes, né, nos deparamos com situações muito difíceis. Mas esse é o momento mais interessante, no qual nós vamos poder aferir o quão, né, fiéis nós estamos sendo ao Cristo, o quão nós temos a certeza de que nunca estamos sozinhos. E este momento, assim, de aferição é também um momento, né, de a gente poder exemplificar aquilo que nós já aprendemos e nos dispormos a aprender ainda mais com aquela circunstância que muitas vezes nos vemos, né, em meio dela. E é tão interessante porque essas oportunidades de a gente testemunhar, elas nos ocorrem, né? E ela também, né, para além de poder fazer com que nós reflitamos e olhamos em que medida nós já estamos, né, com o Evangelho bastante arraigado no nosso coração, nós também vamos ter a oportunidade, né, por outro lado, de ensinar as pessoas próximas a nós. Então, o testemunho, ele sempre, né, nos visita e ele primeiramente nos beneficia. Então, as dificuldades, né, as questões que nos aparecem, elas vêm para que nós possamos aprender. Mas, na verdade, não é só para nós, é para todos aqueles que estão no nosso entorno.
E eu sempre gosto de trazer um exemplo, né? Nós temos talvez alguns de vocês conheçam, um grande trabalhador espírita que esteve conosco, né, até há pouco tempo nessa jornada terrena, que é um grande amigo, o Kleber, e que ele foi acometido, né, por um câncer, e ele dava as suas últimas palestras, inclusive sentado, né, e ele tinha uma força, né, uma condição, né, moral, enfim, de poder trazer a palavra, poder trazer o Evangelho de uma forma tão maravilhosa, tão bonita, né, que ele, no fim, também exemplificava. Então, aquele testemunho que ele estava dando mediante aquela adversidade da sua vida, né, servia a todos nós como também, né, um exemplo, digamos, a ser seguido. E nós temos que lembrar que Jesus, né, não quer que simplesmente nós estejamos aí no nosso transcurso terreno, né, pensando nesta vida e nas tantas outras que já tivemos e teremos, né, que nós estejamos sempre sob uma situação de dor, de dificuldade, né, mergulhado no sofrimento, nas tristezas, né, mas estes momentos, né, essas circunstâncias que muitas vezes nos ocorrem, né, manifestadas, como eu já disse, né, por meio de uma doença, de um revés, né, um desemprego, uma dificuldade familiar, ela na verdade vem também com um propósito de a gente aprender a sofrer, que é o bem sofrer, ou seja, para que a gente vá aprendendo também com as nossas capacidades suplantar essas dificuldades. Então, Jesus nos ensina um caminho que é tão belo, né? Que com ele o jugo é suave, o fardo é leve, porque nós não estamos sozinhos. Então, esse momento, muitas vezes, que nós somos requisitados a testemunhar, sim, é difícil, é doloroso, mas nós nunca estaremos sozinhos se nós já temos estas marcas do Evangelho no nosso coração. E aí a gente sempre tem que lembrar, né, que a misericórdia de Deus nunca nos deixa sem assistência. E de forma alguma nós estaremos passando por algum processo doloroso, algum processo difícil, que nós não possamos suportar. Tudo aquilo que nos ocorre está dentro de um contexto, de uma capacidade, né, que nós vamos suportar. Às vezes a gente acha que não, né? A gente acha que vai sucumbir, que a gente não vai dar conta daquela situação. Que a dor, às vezes, emocional, afetiva, moral, né, daquilo que está nos ocorrendo tão difícil, tão dura, né, tão grande, que ela parece que às vezes vai nos engolir. Mas isso, de fato, nós, no momento que temos o Evangelho no coração, não ocorre. E aí eu trago, né, uma passagem muito bonita, como eu já mencionei, que está lá na obra Fonte Viva, ditada pelo Espírito de Emmanuel para Chico Xavier, e ele fala de um momento, né, muito bonito também, né, dos detalhes que aconteceram de todo o processo do Calvário, né, quando Jesus vai passar pelo processo da crucificação. E tem tantos ensinamentos, né, a beleza dos ensinamentos que são dados naquele momento de suplício extremo, né, de dor absurda, que nós, certamente, qualquer um de nós não suportaria, né? E tem um dado momento em que o Cristo está carregando a sua cruz rumo à crucificação, e ele, tão machucado que estava, não suporta a dor, né, do madeiro e acaba caindo. E naquele momento, então, narra Emmanuel de que ele caiu no chão, né, e acabou, então, precisando da ajuda de alguém que pudesse carregar um pouco a sua cruz, né, junto com ele, para que ele pudesse se recuperar. E essa passagem, ela também está lá no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 26, que diz o seguinte: E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Então é nesta passagem, né, que muitas vezes a gente nem prestou atenção, a gente sempre imagina que, né, Jesus carregou o tempo todo, mas teve um momento, né, que ele deu a oportunidade de um outro, né, sujeito, no caso cristão, dar o seu testemunho.
E esse tal de Simão Cireneu, que ele vinha da cidade de Cirene, ele na verdade não queria carregar a cruz, né? Ele se negou no primeiro momento. E os soldados romanos obrigaram que ele ajudasse Cristo naquele momento. E aí é interessante, né? Porque como Emmanuel vai narrar esta passagem, ele diz o seguinte: a multidão que rodeava o mestre no dia supremo era enorme. Achavam-se ali gozadores impenitentes do mundo, os campeões da usura, os escarnecedores, os ignorantes, os espíritos fracos que reconheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar as suas próprias convicções, os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas, os beneficiados pelo divino médico que se ocultavam medrosos com receios de sacrifícios. Vejam a multidão que estava ali assistindo, né, o contexto da crucificação. E Emmanuel segue dizendo: mas um estrangeiro, instado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangido, e seguiu carregando após Jesus. Então, quem é essa cena, né? Essa cena do Calvário é uma cena, né, da qual a gente sempre lembra, tem na memória, né, esse momento, e é um momento muito tenso, né? E aquele sujeito, então, que foi instado, foi obrigado, né, foi pego de surpresa para ajudar o Cristo, como eu disse, não queria, ele declinou, ele tentou se escapar. E, inclusive, justificou que ele tinha uma filha que era cega e muda em casa. E ele não podia deixar ela sozinha, ele precisava voltar. Mas ele foi tomado de improviso e precisou, né, carregar a cruz após o Cristo. E aí tem um poema de Maria Dolores, também ditado a Chico Xavier, né, A Vida Conta, e ela vai dar alguns detalhes a mais desta passagem. E ela diz, né, ela ditou a Chico dizendo que esse Simão Cireneu, ele acreditava no Cristo, ele já tinha sua fé, né, determinada, embora não revelava. Então ele carrega a cruz e quando, né, ele está naquele transcurso, Cristo ao seu lado, em um determinado momento ele diz a Jesus que ele acreditava na inocência do Cristo e que ele, né, se solidarizava naquele momento, né, que ele não achava justo aquilo que Jesus estava passando. E ao término, né, então, dessa passagem, essa breve ajuda, né, que Simão Cireneu deu a Jesus, Jesus olha para ele, né, de uma forma muito compreensiva e diz a ele: Simão, guarda a fé que te apura, todo o bem que se faz é uma luz no caminho. Então Jesus se reporta a ele dizendo que ele cuidasse desta fé, guarda desta fé, porque afinal de contas ele estava revelando, né, que ele era cristão e todo o bem que se faz é uma luz no caminho. E aí eu convido, né, a gente a refletir um pouco sobre isso. Quem será que somos nós, né? Nós somos hoje esses gozadores impenitentes, né? Será que nós somos esses cristãos vacilantes que às vezes somos auxiliados, né, por toda a angelitude, né, que o Cristo nos traz cotidianamente? Né? Ou será que nós somos ainda ignorantes, espíritos fracos, como aqueles que estavam lá? Ou será que nós já muitas vezes nos comportamos como Simão Cireneu? Chegam as situações para nós, a gente tenta fugir, né? Aquela dificuldade nos avizinha, a gente tenta fugir e aí depois a gente acaba pegando aquela cruz para nós. Qual o papel, né? Qual o patamar hoje que eu estou dentro desse contexto? Né? Então muitas vezes nós estamos, né, oscilantes, às vezes nós não temos ainda condições e nem coragem, né, de assumir, mediante a própria família ou mediante os amigos, a nossa fé. Porque ainda temos medo, né, de sermos ridicularizados ou sermos expostos, né, a alguma situação. Então, quando, né, nós estamos conseguindo mostrar também a nossa fidelidade ao Cristo? Então, nós temos que imaginar em que medida nós assumimos a nossa cruz e carregamos ela com dignidade,
um respeito, né? E olhar para aquela dor, para aquele sofrimento e dizer que eu vou conseguir, porque eu não estou sozinho. Então, nesse sentido, né, a gente precisa refletir um pouco com essa mensagem. Por quê? Porque Jesus também vai nos alertar, diz ele, né? Se alguém quiser vir após mim, renuncia a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que quer dizer aqui, né? O que Simão Cirineu precisou fazer naquele momento para carregar a cruz? Ele precisou expor-se publicamente a toda aquela situação, porque ninguém queria ajudar o Cristo, e ele foi ajudar. No primeiro momento nem ele queria, né? Mas ele foi ajudar, ele foi prestar esse auxílio. E quando Cristo diz, renuncia-te a si mesmo, ele não quer dizer que é para a gente largar todo mundo, que os nossos filhos não importam, que os nossos pais não importam, que a gente precisa viver só aqui dentro da casa espírita. Não significa isso. Renunciar a todo o nosso egoísmo, nosso orgulho, né? Nossa incapacidade, muitas vezes, de agirmos com misericórdia. Ou seja, né, a gente ter empatia pelo outro, conseguir considerar a dor do outro como uma dor que é miséria, né, da miséria humana. Então é tratar com amor, com carinho, aquela miséria que é minha, que é uma hora de vocês, que é do outro, que é do outro, que é do meu vizinho, do meu amigo, dos meus pais. As misérias humanas, né, as dores, as dificuldades, elas circulam. Ora elas estão no meu lar, ora elas estão no outro lar, e no outro, e no outro. Então a gente tem que olhar para isso, né, e lutar contra esse nosso egoísmo. Isto é o renunciar-se. Eu não sou o centro do mundo, eu não sou a coisa mais maravilhosa e fantástica. Né? Os outros também sofrem, os outros também têm dores. E às vezes eu preciso sim ajudar a carregar a cruz do outro e eu também, né, carregar a minha cruz. Então, nós estamos diante, né, de possibilidades, de provações, de expiações que são nos dadas, inclusive, como uma oportunidade de a gente aprender a praticar o bem. Então é interessante porque essa mesma mensagem, ela segue, né, essa após Jesus, ditada por Emmanuel vai dizer o seguinte: daí em diante, veja, né, Simão Cirineu pega a cruz para si, ajuda, né, auxilia o Cristo, e aí Emmanuel diz o seguinte: daí em diante serás compelido a maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão com cansaço e angústia, e não obstante a tua condição de servidor, com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência. Então vejam, gente, quando a gente assume a nossa cruz, quando a gente assume a possibilidade de cuidar do nosso pai doente, da nossa mãe doente, de um filho que está envolvido muitas vezes com drogas, né? Uma situação adversa em nossas vidas, inclusive uma doença que nos acomete. Quando a gente assume aquilo, né, e se dispõe, não pense que será fácil, né? Mas nós vamos ter que ainda, diante das dificuldades, nos mostrarmos mais capazes de renunciar, porque seremos observados, as pessoas vão olhar para nós. Mas olha lá, tu vê, a Sheila vai lá da palestra, né? Mas ela está lá com o pai doente, com a mãe doente, né? Então a gente fica sob observação o tempo todo, quando nós estamos, né, mostrando, testemunhando as dificuldades que nos são apresentadas. Então, estas circunstâncias de sofrimento e que nos visitam, nos avizinham e vêm, né, de improviso, como foi a situação de Simão Cirineu, elas também vão nos possibilitar que a gente olhe para a vida de uma forma diferente. Né? Recentemente, a minha mãe estava hospitalizada em uma ala de pessoas com câncer, e eu saí de lá e disse: aqui nesse corredor tem pelo menos 60 motivos para a gente mudar hoje de vida.
porque eram 60 leitos de pessoas com câncer, em graus bastante avançados. Então, olhar para essa situação e dizer que eu preciso mudar, né? Porque aquela oportunidade ali foi me dada para eu também olhar de outro jeito a minha vida. Assim como qualquer um de nós passamos por estas situações. Mas isso não nos torna também, não nos avaliza, melhor dizendo, a sermos pessoas sombrias, taciturnas, tristes, né? Sempre tristes, reclamentas. Porque às vezes a gente vai observar os nossos companheiros de jornada, né? Que estão vivendo um sofrimento, mas elas estão, além daquele sofrimento que é real, criando às vezes mais problemas para si, a pretexto de que eu só vou progredir se eu estiver sofrendo. E não se trata disso, né? Na verdade, o Evangelho vai dizer exatamente o contrário. As provas, as expiações, elas nos visitam no momento em que a gente tem condições de dar conta delas. E, portanto, eu vou aprendendo, né, como que eu vou sofrer, vou passar por aquele processo. E aí a gente toma um exemplo do próprio Chico Xavier, né? Quantas dores ele passou, né? O Jair, que é meu amigo, tem uma vivência, uma experiência, inclusive, com o Chico, né? Muitas doenças físicas, maltrato na família, né? Muitas perdas. E ele era uma pessoa tristonha, taciturna, sempre reclamando, procurando mais problemas. Pelo contrário, ele exemplificava com um sorriso, entregava o que tinha, compartilhava seus ensinamentos, porque ele aprendeu a sofrer, a dar conta daquelas circunstâncias. Então, com o Evangelho, a gente vai aprendendo também, né, essa ideia, essa diferença entre o mal sofrer e o bem sofrer. Porque quando a gente está mediante, né, uma situação, nós vamos ser consolados por Deus. E isso é o bem sofrer. Já quando a gente fica fazendo essas birras, né, em subordinação perante a própria vontade divina, a gente se revolta, né? Necessariamente nós vamos agravar os nossos padecimentos. Não vai adiantar. Não adianta se revoltar, às vezes a gente escuta, né? Mas não foi justo, Deus não é justo, as situações não são justas quando a pessoa se desespera, né? Não foi justo. Então, assim, há sempre uma justiça divina. E aí a gente traz Bezerra de Menezes, né? Ele diz: o remédio amargo é o mais eficiente para a cura das nossas mazelas. Então, quanto mais às vezes eu olhar para aquela dor de forma misericordiosa, né, eu vou estar mostrando que eu já fiz as pazes com Deus. E nesse sentido, eu tenho a confiança de que eu não estou sozinho e vou atravessar toda aquela situação da melhor forma possível, retirando os maiores aprendizados. Então, mesmo quando Deus não cumpriu aquilo que era a minha vontade, né? A oração dominical seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, e a gente não sabe muitas vezes entregar. Nós somos muito infantis, pueris, né? A gente fica feliz e agradece a Deus quando a gente achou uma vaga, né, de estacionamento na frente da porta do mercado, né? Assim, ai, graças a Deus, ai, como Deus é bom comigo, me deu uma vaga na frente do estacionamento, né? A gente é infantil ainda em relação a isso. Por quê? Porque se foi Deus que me deu a vaga na frente do mercado, e será que então Deus não gosta do próximo que vem depois de mim, que não vai ter a vaga? Né? Isso é ser infantil, na verdade. Talvez eu saí 5 minutos antes, talvez eu tive sorte, né? Ou algum merecimento, ou alguma circunstância me possibilitou aquilo, né? Então a gente olha às vezes com essa situação de que, né, como se fôssemos agraciados, e quando isso não acontece, nós ficamos revoltados. Ficamos, nem nada de bom acontece comigo, tudo errado, nunca consigo estacionar, tinha que chover hoje, logo. E aí a gente reclama, né, com coisas que são ainda muito pueris. E é tão interessante, né, que quando a gente começa a olhar também o outro lado da moeda, né, quando a gente começa a olhar para outros contextos, como por exemplo, tá, alguma circunstância na qual a gente provoca algo ruim na vida do outro. Nos ocorre isso. Nunca ocorreu com vocês? Né? Se a gente lembrar, talvez a gente já deixou um namorado sofrendo, né?
A gente às vezes não cumpriu com o que a gente havia prometido com um amigo. Talvez a gente fez algo até de forma às vezes involuntária, por exemplo, que magoou alguém, né? Ou realmente a gente se envolve, por exemplo, num acidente de trânsito, como por exemplo, né, a atriz Cristiane Torlone, que atropelou o próprio filho na garagem de casa. Ela tinha gêmeos, um deles ela atropelou e ele desencarnou. Então assim, ela queria aquilo? Não, estava dentro do contexto, né, da programação reencarnatória daquele menino. E por que um não o outro? Dentro do contexto, de novo, da justiça divina, daquilo que estava, né, combinado, pactuado desde do plano espiritual e que vem se concretizar aqui. Mas nós temos que lembrar que ninguém de nós encarna aqui para ser ferramenta de destruição, né, de sofrimento do outro. Nenhum de nós nasce, renasce com essa finalidade. E aí eu vou trazer uma história para a gente ir finalizando um pouco nesse entendimento, né, que aí exatamente mostra, né, esse aprendizado, esse testemunho que nós vamos ter que dar mediante esse contexto, dado, por exemplo, pela nossa querida Célia Diniz. Célia Diniz é uma estudiosa, né, da doutrina espírita, uma palestrante, uma trabalhadora da seara espírita, destacada no cenário mineiro. Ela já esteve aqui no Rio Grande do Sul, inclusive conosco, já fez palestras, e ela tem uma trajetória de muitas perdas, inclusive, né, as mais recentes talvez, né, provavelmente as mais dolorosas, diz respeito a 2 filhos, um de 3 anos e uma jovem de 27 anos. Né? Ela tinha 3 filhos, 2 partiram para a parte espiritual muito cedo. Né? E ela, a partir disso, começou, né, toda uma jornada, né, toda uma dificuldade, em que pese ter nascido num berço espírita, né, conviveu com Chico Xavier, morou na Fazenda Modelo, lá onde ele psicografou boa parte das obras dele. Né? Então, ela tinha já o Evangelho no coração. E aí a gente vai pensar, como é que ela lidou com tudo isso? Né? E ela sempre revela que teve muito sofrimento. E aí uma forma, né, que ela encontrou, inclusive, de poder consolar muitas pessoas, foi escrevendo um livro chamado Vencendo a Dor da Morte. E neste livro, ela narra uma situação do desencarne da sua irmã caçula, que é a Deise, quando a Deise tinha 9 anos e ela tinha uns 12 ou 13 anos, ela era um pouquinho mais velha que essa irmã. E o que ocorre? Eles estavam brincando, né? Ela narra que eles estavam brincando no pátio de casa, na rua, naquele tempo, né? E de repente dá aquela gritaria, aquela confusão, e quando ela vê, o pai dela então passa com a sua irmã pequena no colo, e ela percebeu que ela estava saindo sangue do ouvido dela. E o pai dela leva imediatamente a irmã para o hospital, enfim, com toda a família, com todos os familiares, e segue junto com os outros irmãos e amigos que ali estavam, pedem, né, carona para poder ir atrás do hospital. E naquele contexto existia um vizinho que tinha um caminhãozinho pequeno, que era o seu Aristóteles. O seu Aristóteles então conduz, né, Célia mais 2 irmãos dela, um caminhão, para ir até o hospital. E Célia percebe que ele chorava muito, e ele pensava, nossa, mas é minha irmã que né, tinha se machucado, e ele está chorando tanto, por que ele está chorando tanto? E ela se dá conta, se ocorreu a ela, que alguém teria atropelado a irmã dela. E ela pergunta para ele, Aristóteles, foste tu, né, que atropelou a minha irmã? E aí ele diz que sim, ele tinha atropelado. E aí ele diz, né, que ele estava chegando devagarinho na rua, porque não tinha como andar muito rápido mesmo, e a menina saiu de trás de um outro carro, né, de assalto, né, saiu para a rua, aquelas coisas de criança, de brincar na rua, e ele bateu com o caminhão na menina. Ela acabou desencarnando, né, a família é muito triste, enfim, mas foi levando, né, dentro dessa perspectiva do bem e sofrer, até que certa noite, então, Aristóteles toma coragem e vai na casa da família, né, muito triste, muito entristecido, porque afinal de contas ele tinha sido o causador daquilo que era um acidente. E olhem o que a família faz, olha a fala da família para seu Aristóteles.
disseram, né? Tentaram explicar que acaso não existe, que estava tudo certo, que certamente Daisy veio para este mundo para ficar pouco tempo. Havia escolhido deixar o corpo físico daquela forma bruta e que um dia eles saberiam o porquê dele, Aristóteles, havia sido o instrumento da sua saída. Então vejam a grandeza, né, espiritual que essa família já tinha, né, a postura adotada, né, em relação à vida e a confiança perante Deus. E o quanto nós temos dificuldade às vezes de perdoar coisinhas pequenas, né, briguinhas, bobagenzinhas. Ah, porque o meu irmão falou aquilo lá para mim, eu não gostei. Ah, porque a fulana fez isso comigo, então eu não vou perdoar nunca mais. Né? Então a gente percebe que uma família cristã que já fez a sua religação com Deus, tem a sua fé consolidada, ela consegue passar inclusive por situações dessas. É fácil? Não é fácil. Ninguém quer entregar o filho. Ninguém de nós quer entregar os nossos pais, que cronologicamente vieram antes, então eles cronologicamente, via de regra, partem antes. Imagina um filho. Então, o que ocorre nessa situação, para terminar essa passagem, essa pequena passagem, está logo nos primeiros capítulos do livro, que eu recomendo, né, quem quiser fazer a leitura. Ela, para fins de escrever o livro, ela foi atrás do processo judicial, porque ocorreu um processo, né, em função da morte ter sido por um atropelamento. E o que ela enxerga naquele documento lá judicial, entre vários outros detalhamentos, o pai dela remete uma carta ao juiz. E ele diz, no final dessa carta ele diz: o que realmente desejamos é que Deus nos dê a nós e a ele, Aristóteles, forças para acolhermos com resignação seus desígnios sábios e que ele nos dê tranquilidade e paz. Imagina, gente, né? O pai da Célia Diniz escreveu essa carta para o juiz dizendo que ele não queria, né, que o cara lá tivesse, né, o seu Aristóteles tivesse sido condenado. Então, meus amigos, quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore de desalento ou repouse em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te consideras dignos ao testemunho. Então, talvez desse jeito, dessa forma, e quando vê, o testemunho é completamente diferente do que a gente imaginava. Completamente. Né? A gente acha, assim, dentro do contexto, que vai acontecer tal coisa. Não, tu vê isso, está sendo uma prova para mim, né? ou algo dessa natureza. E às vezes nos chega de improviso. A gente nem podia imaginar. Né? Então, quando essas dificuldades vêm, nós temos que olhar para elas como uma oportunidade para a nossa condição evolutiva. E aí a luta é sempre intensa, mas a paz precisa ser profunda. E esse é o bom combate, né? Paz profunda, de saber que a gente está fazendo tudo o que é possível ser feito. Porque a pior coisa, né, eu sempre digo, a pior coisa é a gente depois arrepender-se do que não fez e ter a certeza de que poderia ter feito. Não dá para voltar atrás. Claro, talvez a gente tenha uma nova existência e às vezes vamos ter que penar, né, duras provas para a gente voltar a um patamar que a gente está tendo a oportunidade hoje de resgatar, hoje de perdoar, hoje de revisitar um equívoco nosso que é milenar. Então, a gente precisa entender, né, que esses testemunhos eles vão nos forjando ao modo que Deus quer, mas nós temos que ter sempre uma postura ativa
nesse processo. E aí a gente retoma lá o que ocorreu com Simão de Cirineu. Ele queria carregar a cruz? Não queria. Ele precisou carregar a cruz? Precisou. Né? Em que pese ter uma filha cega e muda em casa, lembra? E o que Jesus diz a ele? Né? Ele vai dizer que ele precisa guardar a fé dele, que ele precisa acreditar. Então, lá nas palavras, né, de Emmanuel, ditando a Chico Xavier: Simão, guarda a fé que te apura. Todo bem que se faz é uma luz no caminho. E ele vai com aquele pensamento para casa, né, após aquela situação toda, aquele contexto, ele vai para casa no encontro da filha. E de volta na sua casa, chegando na casa, aí já narra, né, Maria Dolores, ele encontra sua filha numa imensa surpresa. Fala-lhe a filha: ó pai, uma luz veio a mim. Agora vejo e falo. Acabou-se a tristeza. Tenho a impressão que a terra é um formoso jardim. Ela passou a falar e ver. Então veja a magnificência, né, de Jesus à distância, reconhecendo o esforço daquele homem que não estava ali se furtando de carregar a cruz, que nem era dele naquele instante, né, vamos pensar alegoricamente, mas que ele se dispôs a carregar. Simão chora, lembrando a cruz que traz na mente, e reconhece o bem por divino troféu, que mesmo praticando involuntariamente é uma força atraindo a intercessão do céu. Então, meus amigos e minhas amigas, quanta intercessão do céu a gente tem sem fazer nada, ou muito pouco. Imagina se de fato, né, nós fôssemos mais dispostos a carregar a nossa cruz e auxiliar os nossos próximos. Né? No início foi falado na mensagem inicial sobre caridade. Então, que nós tenhamos essa marca, né, essa expressão ainda da cruz como um símbolo de tudo aquilo que nós devemos fazer para o nosso processo evolutivo, mas também por todos aqueles que estão em nosso redor, que eles não encarnaram conosco a passeio, eles estão conosco para o aprendizado mútuo. Né? Então Deus nos dá toda a força necessária e muito mais, né, para que a gente possa superar. Então, meus queridos amigos, o nosso testemunho é esse. Né? A gente está aí, está na luta, está fazendo dentro desse contexto, né, do bom combate, que é o que Cristo exemplificou, de a gente aprender também o bem de sofrer e olhar com amor tudo aquilo que nos ocorre no cotidiano. Então é isso. Um bom resto de sábado, um bom final de semana estendido, esse final de semana que nós temos aí, né, na terça-feira. E eu encerro então por aqui. Eu vou vendo aí com vocês trabalhar.